Paz, irmãos. Sempre é bom estar na presença do Senhor. Eu estava aqui à tarde, estava no escritório orando, estudando a palavra, e Deus me deu uma palavra que eu acho que vai ser muito bom para você. Deus falou comigo e vai falar com você. É apenas um versículo, 2 Tessalonicenses 3:2. E por mais que a gente estude a palavra, você leia, a palavra de Deus sempre te surpreende. Então, nas suas horas difíceis, não deixe de fazer duas coisas: orar e ler a Bíblia. 2 Tessalonicenses 3:2. Vamos achar, irmãos? 2 Tessalonicenses capítulo 3, vamos ler o versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor seja livre, tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre nós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Nem sentar-nos, irmãos. Nós vivemos em dias, irmãos, em que muitos estão ouvindo a palavra, mas poucos estão vivendo a fé que estão professando. No texto que nós vemos aqui Paulo rogando à igreja de Tessalônica: ore por nós. Então, quando você pede oração para a igreja, Paulo também pediu: ore por nós, para que a palavra seja glorificada, para que o Senhor nos livre de homens maus. Só que Paulo pede oração não é por conforto, não, irmãos. É por livramento de pessoas más. Isso nos ensina o quê? Que nem todo problema vem da circunstância. Presta atenção. Nem todo problema vem da circunstância que você está vivendo. Às vezes, o problema que você está passando vem de pessoas que estão do seu lado, que não têm a fé que você tem, que não têm a convicção que você tem, que não vivem a fé que você professa. E ele declara algo que me chamou muita atenção. Olha, a fé não é de todos. Olha, todo mundo que tem fé, irmãos. Então, tem problemas que você está passando que não é devido às circunstâncias que você está vivendo. Não é. Às vezes, o problema vem de pessoas sem fé. Pessoas sem fé. Porque existe, sempre vai existir. Primeira coisa que você tem que entender: sempre vai ter pessoas que resistem à verdade. Paulo vai chamar de homens dissolutos. E eu estava olhando o que é dissoluto: aquela pessoa sem caráter espiritual, sem compromisso. A palavra dissoluto é corrompido. Pessoas que foram corrompidas a sua fé. Um dia estavam no nosso meio, oravam, liam a Bíblia, agora se corromperam, acham que não precisa mais. Isso é coisa ultrapassada. Mas não é. A sua oração deve ter algo do seu dia a dia para você agradecer ao Senhor. Você tem que ser específico naquilo que você está falando com Deus. Você deve anotar os livramentos que Deus te dá. Você deve anotar as coisas boas que Deus tem feito por você. Por hora da oração, você citar uma por uma. Então são pessoas dissolutas, pessoas que se corromperam, e às vezes está do nosso lado e acaba nos prejudicando. São pessoas más, homens maus que se levantam contra Deus.
levanta contra a sua fé, contra a sua crença. É pessoas que perderam a fé, se corromperam. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Ó, 1 João não. Evangelho de João 3,19. A condenação é essa. Sabe qual é a condenação? A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Tem gente que amou mais as trevas do que a luz. Jesus veio, as pessoas, muitos o abandonaram, muitos negaram, a maioria não creram. Então, as pessoas estão amando mais as trevas do que a luz. Sabe o que é isso? Não é falta de oportunidade, não é falta da palavra, é rejeição à verdade. Tem gente que está rejeitando. Então não rejeita a verdade não, irmãos. Sabe o que Paulo diz, 2 Tessalonicenses 2,11? Por isso Deus nos enviará a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam enganados. Não creram na verdade, Deus envia a operação do erro. E eles vão acreditando. Então toma cuidado quem está te influenciando. Tem gente que ouve a mesma coisa que você escuta no Brasil. Ouve a mesma coisa, mas escolhe ignorar. Ouviu, entendeu, mas escolheu não dar crédito. Teve a mesma oportunidade que você, mas não quis. Nem todo mundo quer mudança. Nem todos querem viver a santidade, se separar desse mundo, daquilo que está contaminando o lar, a família, daquilo que está atrapalhando o seu convívio, porque não quer sacrificar nada, irmãos. Jesus deixou claro: você quer ser meu discípulo? Quero. O que eu faço, Senhor, para ser seu discípulo? Primeira coisa, pega a sua cruz e me siga. Não joga a cruz fora. Não joga lá fora. Seus problemas eu não vou resolver agora, vai ser aos poucos. Pega a sua cruz e vem me seguir. Esqueça seu problema. Pegue ele e me siga com os problemas. Porque se eu for esperar a minha vida ficar boa para servir a Deus, eu não vou. Porque a fé, irmão, não é automática. Eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. A fé não é de todos. Fé não é herança. Viu? Filhos, parentes. Não é porque você crê, seu filho, seu pai, sua mãe, seus irmãos vai crer, seus tios, as pessoas que estão do seu lado, não. Fé não é herança, não. Fé não é algo que herda. Se herda, está lento. Fé não. Fé é crer. Então a fé deve ser usada todos os dias para ela crescer, para ela progredir. Sabe por que a fé não é herança? Se fosse herança, não estaria escrito em Deuteronômio capítulo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Delas falarás. Você vai falar de manhã, ao levantar, ao acordar, ao deitar, ao caminhar. Você vai inculcar na cabeça dos seus filhos essas palavras. Por quê? Porque a fé não é automática, tem que crer e tem que entender. Provérbio 22:6 ensina a criança. É ensinamento dá trabalho. Fé não é emoção não, mas é convicção. Tem gente que chega na igreja, ele é tocado, o Espírito Santo move ele, mas ele passa para fora, ele vai viver a sua vida do mesmo jeito. Ele não vai ter o mesmo efeito. Vai. Mas se você colocar em prática, vai dar resultado melhor. Romanos 10:17, de sorte que a fé pelo ouvir pela palavra de Deus. O texto mostra, irmãos, que nem todos que ouvem
crê mais. Tem gente que canta, mas não crê no que canta. Sabia? Tem gente que até participa, irmão Jacinto, mas ele não entrega. Ele não se entrega mais. Não é entrega. Entrega é rendição. Você tem que se render. É uma rendição. Você vai se render ao seu Deus, entregar sua vida ao Senhor, porque estar perto de Deus é bem diferente de andar com Deus. Tem muita gente que vive pertinho de você, mas não tem nada com você. Às vezes, por uma infelicidade, até debaixo do mesmo teto. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem nada. Estar perto é diferente de andar com. Você precisa andar com Deus. Estar ao lado dele, combater o bom combate, como diz Paulo. Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Paulo vai além, a coroa já está reservada. Então precisamos de livramento espiritual. Orem por nós, diz Paulo, a igreja. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que nem toda influência é boa. Nem toda companhia traz edificação. Eu gosto de 1 Coríntios 15, 33, na versão da King James, que diz assim, atualizado: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A que você está acostumado a ler, revista corrigido ou atualizado, diz assim: olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Conversações é companhia. Está conversando com alguém. Então as más companhias corrompem os bons costumes. Então nem toda influência é boa, nem toda companhia nos edifica. Tem gente que você tem que fugir dele, você tem que correr dele, das conversas dele, dos assuntos. Quando ele entrar naquele assunto, sai fora. Quer minar a sua fé. Você já viu como tem muito jovem que está na igreja, está nas igrejas, canta, toca, louva o Senhor, com 15, 16 anos, 17, 18, ele entra na faculdade, daí com 20 anos está com brinco na orelha, ele está todo cheio de tatuagem, está tudo bagunçado. Por quê? O que foi que aconteceu com ele? Influência. Sem contar que muitos, mas a faculdade não é ruim, a faculdade é boa. A faculdade não é má. Não é o problema, não é a faculdade. O problema não é o dinheiro, não é a riqueza. O problema é o que você faz com isso. Tá? A faculdade traz instrução, mas tem gente ali que traz má influência. E você precisa rejeitar essas más influências. Então é o que Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmo 1, verso 1. Então você não pode andar no conselho dessas pessoas. Quando alguém vir te dar um conselho, te falar alguma coisa, que essas pessoas aproximam de você, porque a fé não é de todos, e ele vem sorrateiramente, logo ele vai te dar um conselho, logo está te aconselhando. Não, rapaz, você tem que fazer isso. Não, você tem que viver assim, assim, assim. Se pergunte: o que ele está me falando vai me aproximar de Deus, vai fortalecer minha fé, a minha família, vai ser bom para a minha família, mas acima de tudo, vai fortalecer minha fé? Se não, sai fora. Porque tem gente que vai enfraquecer sua fé. Tem gente que vai plantar dúvida na sua vida. Tem gente que vai te esfriar espiritualmente. Já viu naqueles desenhos
se não me engano é Frozen, se não me engano, né? Que vem aquela onda de gelo assim, vai congelando tudo, já? Tem gente que aproxima de você, você estava cheio da graça, de repente parece ser todo cemitério. A pessoa te esfria, e que ele quer esfriando sua fé, está te contaminando. Cuidado com quem você anda, cuidado com as suas influências. Já diziam nossos pais, né? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem é. Você já ouviu já? Seus pais falavam muito isso. Cuidado com quem está te influenciando, meu irmão. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, para tentar nos influenciar, para me deixar ser influenciado pela palavra. É por isso que eu estou na igreja, que eu preciso ouvir a voz de Deus, através da ministração, do louvor, do testemunho. Eu preciso estar na companhia dos meus irmãos. Permaneça firme, mesmo que outras pessoas não creem, porque a fé não é de todos. Só que você precisa decidir hoje o que você quer, né? Se você vai continuar firme ou não. Olha Mateus 24:13. Quem perseverar até o fim será salvo. É perseverança. Eu sei que nesse texto de Mateus aí, Cristo está falando da tribulação que vai vir nos últimos dias. Pessoal, vai vir uma tribulação muito grande, mas quem perseverar vai ser salvo. Mas isso vale para todos os dias da nossa vida, porque nos dias que estamos vivendo hoje, tem que ser hoje, né? Nos dias atuais, nos dias em que vivemos, ser cristão é matar um leão por dia. Às vezes é sozinho, não vai ter ninguém. Aprenda, tem batalha que você tem que vencer sozinho. Já tem batalha que você pode chamar alguém, como o Daniel fez, chamou os amigos, vamos reunir, fazer um grupo de oração, senão a gente não vence. Precisamos da intervenção de Deus. E quando eu preciso da intervenção de Deus, só a minha oração às vezes não resolve. Eu sigo um grupo de oração. Esse grupo de oração é a igreja, né? Então continue, mesmo se for sozinho, mesmo que as pessoas estão te criticando. Para que você vai tanto na igreja? Alguém já ouviu isso? Não. Para quê? Ninguém te compreende, continua. Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque lá no final a Bíblia diz: dar-te a coroa da vida. Então vai valer a pena. Deus está procurando a fiel, irmãos. Deus está procurando infiel, não. Está procurando fiel no Salmo 101. Nem todo mundo vai crer, sei disso. Nem todo mundo vai permanecer, infelizmente. Muitos estavam no nosso meio, hoje não está mais. O que aconteceu com eles? O que os decepcionaram? Lembra daquele número que eu disse aqui no último domingo? 18 a 20 milhões estão no grupo dos chamados desigrejados. São pessoas que se decepcionaram com a igreja, com o mau testemunho de pessoas, quer sejam líderes ou não. São pessoas que decepcionaram porque estavam depositando sua fé na coisa errada. Jeremias 17, maldito o homem confia no homem. Mesmo Jeremias 17, bendito o homem cuja esperança é o Senhor, cuja força é o Senhor, né? Mas em Hebreus 12 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu não posso olhar para as pessoas. Quando eu olhar, eu preciso saber: é um ser humano, é passível de erro, é passível de falha. E se falhar, eu vou orar para que o Senhor o abençoe, porque Deus me chamou para ser uma bênção, né? Então nem todos vão permanecer, nem todos vão entender o que você entende. Você pode ler lá no Evangelho de João, capítulo 6. Você vai ver lá que ninguém pode ver a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Tem que haver uma revelação, tem que haver um despertar espiritual. Deus está procurando alguém fiel. E agora, se a fé não é de todos,
hoje eu tenho que decidir. Eu estou na igreja hoje. Amém? Você veio aqui, Deus te trouxe aqui. A grande questão é: quem está disposto a viver pela fé? Quem está disposto a entregar a sua vida ao Senhor? Ah, pastor, eu já entreguei, estou falando de algo diário. Você tem uma fé, e essa fé precisa ser defendida, não com aparência, mas com atitude. Quem está te afastando de Deus hoje? Ou vou reformular a pergunta: o que está te afastando de Deus hoje? Você quer permanecer firme até o fim? Se posiciona. Para de olhar para os lados. Como eu já falei aqui, não sei se a frase do pastor Cláudio Marques, mas eu vi ele citando: espere pouco de você, tudo de Deus e nada dos outros. E tem hora que as pessoas só nos decepcionam. Os que não têm fé não desistem, sabia? Mas os que têm fé vai lutar até o fim. Jacó não tinha fé, mas quando o Espírito tomou a vida dele, então assim, falou para o anjo: eu não te deixo, Senhor, me abençoar. Eu luto até o fim, mas eu quero ser abençoado. Eu quero mudar minha vida. Eu tenho que sair daqui hoje desse vale transformado. Talvez você está no vale que nem Jacó. Jacó saiu de lá mancando, saiu de lá manquitolando, né? E o anjo tocou na coxa dele. Ainda que eu seja tocado, ainda que eu saia daqui mancando, eu tenho que sair transformado daqui hoje. Deus tem que transformar a minha vida, meu lar, minha família. Vamos ficar de pé. Depois você lê lá: a fé não é de todos. Tem gente do seu lado que não tem fé. Você tem fé, você tem que crer para você e para ele.